Senhores, por gentileza, eu gostaria que vocês colocassem na página aqui citada do nosso capítulo 15, a parte aí de substantivo. Vamos lá. Bom, a gente vai tratar aqui de um tema extremamente delicado, que é essa questão de como que nós podemos abordar questões ligadas aí a gênero, levando-se em conta que nós não mais vivemos em uma sociedade binária e se pressupõe hoje em dia um tratamento especial para aqueles que não se identificam exatamente com o gênero masculino e feminino, e há uma demanda para que a língua se adapte a estas novas formas de identidade. Então vamos lá, pessoal, por favor, peguem então o capítulo 15, página 35. Vou fazer aqui a nossa velha captura de tela para fazermos algumas reflexões sobre este texto aqui, pessoal. Todas, todos, todes e todes, não sei, isso aqui não tem pronúncia, né, com X, quando a língua vira campo de batalha ideológico. Ok, pessoal, se vocês observarem aí, bem pequenininho, vem de onde foi tirado esse texto, bem? Paulo Pozonoff, quem é o Paulo Pozonoff aqui? Vamos dar uma olhadinha, pessoal. Gazeta do Povo, tudo bem? Isso aqui está disponível, enfim, você pode encontrar esta fonte, foi publicado em 2019, em novembro, faz menos de um ano, em se tratando de humanas, é um tempo curto, tá? Em exatas, o conhecimento é bastante volátil. Em humanas existe uma tendência para que o conhecimento se torne um pouco mais sólido do que os conhecimentos mais das áreas de exatas e biológicas, tudo bem? Que aí tem pesquisas a todo momento trazendo novidades. Olha o título, então, e aí logo abaixo o subtítulo: ativistas querem uma língua mais inclusiva ao propor uma linguagem não binária. Ok. Bom, vamos então aqui, pessoal, à leitura do texto para que possamos fazer esta reflexão e depois nós teremos aí algumas questões que serão abordadas e esta será a tarefa da semana, tudo bem? Então vamos aí, eu vou só fazer uma pequena aproximação aqui para que eu possa ver com mais tranquilidade. Na prática, qualquer alteração depende de vários fatores que estarão fora do alcance de qualquer decreto ou mudança artificial. Aqui eu tenho já uma reflexão a respeito da língua, que ela não funciona através de arbítrio ou através de medidas que sejam totalitárias ou às vezes tirânicas, tá? A língua, ela se comporta de um modo próprio. O que eu posso fazer como um profissional da linguística, como um profissional que observa a língua através de um parâmetro um pouco mais científico, é simplesmente observar, tá? Eu sou um sujeito agente falante da língua portuguesa, mas até que ponto está ao meu alcance realizar transformações que podem se impor a toda uma sociedade? Isso é muito complexo, pessoal. Já houve outras tentativas no Brasil de tentar criar até multas para termos em inglês. Quem fez isso foi um tal de Aldo Rebelo. Ele foi ministro do esporte, foi ministro da cultura, se não me engano também, nos governos do PT. E ele, por uma espécie de, digamos, nacionalismo redivivo, que voltou com toda a força, queria que palavras como delivery, off, de desconto 50% off, fossem multadas. Tá? Quando houve isso, houve uma manifestação em paralelo de diversos linguistas condenando tal postura, uma vez que ela tinha um viés bem tirânico, bem totalitário, e todas as línguas se transformam. Tudo bem, pessoal? O que eu quero dizer é que, mais dia menos dia, estas influências internacionais são inevitáveis. E é evidente que o inglês aqui passa a tomar conta de nossa atenção, sendo que, vamos lá, pessoal, a relação nossa com os Estados Unidos era a relação da Roma Antiga para os povos que estavam ao seu redor na época da Roma Antiga. Bem, por quê? Porque passa a ser uma meca cultural a que todos se dirigem e buscam as suas influências. No século XIX era Paris.
Bem, a França dava aí a nota a respeito da moda, dos costumes, da literatura, da filosofia. Enfim, agora nós estamos vivendo uma espécie de anglocentrismo, não é? Em que a cultura anglo-saxônica passa a chamar a atenção do mundo inteiro. Se vocês entrarem em Spotify, em YouTube, vejam as músicas mais consumidas no mundo, na casa aí dos bilhões de visualizações. É evidente que nós vivemos numa cultura anglo-saxônica e vai ser muito difícil nós não nos influenciarmos pelo inglês. Por exemplo, hoje, quase uma parcela muito grande da população fala doguinho no lugar de cachorro, né? Doguinho virou até uma palavra de brincadeira, não é? Enfim, há tantas outras aí que antigamente sofriam uma certa vigilância ideológica de pessoas que desprezavam os Estados Unidos como um império maligno que só nos faz o mal, e por conta disso parecia uma espécie de colonialismo cultural usar termos em inglês. Bem, agora a brincadeira mudou um pouco, pessoal, porque quando eu coloco todos, todas, todes, neste caso, ou com o X, não deixa de ser também uma tentativa de expandir a linguagem para outras realidades. Vamos ler o texto aqui, eu quero que vocês leiam comigo para que nós possamos fazer uma leitura mais detida. A linguagem não binária é aquela que pretende ser isenta de gênero e, portanto, sem nenhuma marca de opressão. O fenômeno recente tem atraído a atenção de linguistas, jornalistas e ideólogos dos mais variados matizes. Para alguns, a linguagem não binária é uma excrescência do antigo e persistente movimento que aprendemos a chamar de politicamente correto. Gente, quando ele diz aqui, ó, para alguns a linguagem não binária é uma excrescência, é algo que foge do padrão de normalidade, tá? É um acúmulo, é um exagero. Neste caso aqui do politicamente correto de tornar a linguagem mais limpa e sem ofensas, bem? Para outros é tão somente uma marca ideológica sem maiores consequências. Bom, vamos lá. O linguista, ou seja, alguém da área, Eduardo Calbucci, é mais incisivo. Para ele, não há nenhuma questão gramatical nisso. É só viés ideológico mesmo. Formas peculiares, veja aqui que ele coloca entre aspas peculiares, ou seja, particulares, de escrever não são nenhuma novidade no português e em nenhuma outra língua. As gírias estão aí para comprovar isso. Elas aparecem, desaparecem ao sabor do tempo e de coincidências e acasos que fogem à nossa compreensão. Ou seja, senhores, essa questão de queridos, queridas ou querides com X ou com E pode ser um modismo que depois desapareça, não é? O que vai dizer se isso de fato é um modismo ou vai persistir é o tempo, a gente pode apenas observar isso daí. Enfim, vamos lá, continuando. E agora continuando aqui, ó. Vamos lá. Gente, é meio ruim, tá? Mas vamos lá. Calbucci acredita... Meio ruim que eu tô falando aqui a parte de... quando eu mexo aqui, tá? Qualquer movimento que eu faço aqui, ele acaba às vezes mexendo a página. Continuando, só seguir a mãozinha aqui. Calbucci acredita que apesar de aqui e ali a linguagem não binária se fazer presente com alguma ênfase, ela ainda é um fenômeno específico das redes sociais, ou seja, falta legitimidade de uso. O que eu quero dizer com isso? Falta que uma população mais consistente, com um número maior de falantes, possa usar isso. Então é uma coisa que, digamos, tem mais ênfase em redes sociais, a gente não vê muito isso fora deste âmbito aí. É impossível que isso vire a norma. É impossível que isso vire a norma. Olha a afirmação do linguista aqui, pessoal. Para que isso acontecesse, jornais, a alta literatura, artigos acadêmicos e dicionários teriam de incorporar a forma não binária. Ok, pessoal? E isso não está acontecendo ainda. Quando eu coloco querides com X, bem, isso é restrito ao âmbito de redes sociais. Enquanto não houver dicionarização, isso daqui está no âmbito de neologismo, de uma palavra criada sem consequências de, digamos, uma identidade nacional em que eu tenho diversos falantes usando tal variante, ok? Pode parecer simples para alguns trocar a designação masculina e feminina das palavras por um X ou e sair do texto sem sentir qualquer tipo de culpa, livre da sensação de opressão. Então veja que ele está falando aqui, ó. Vamos lá, nós estamos neste caso dizendo o seguinte, né? Olha o que ele diz aqui, pessoal. Para alguns é como se ao trocar as palavras, não é? Todos, todas por todes, sei lá,
nós vamos eliminar a opressão. Será? Será que uma mudança de palavra vai fazer com que nós deixemos de oprimir? Mudemos o nosso caráter em relação aos outros? Será que o olhar será menos preconceituoso com isso? Essa é a questão, não é? E se eu impuser às pessoas falarem deste jeito, a opressão vai diminuir também? Eu diria que pode ser até o contrário. Se obrigarem as pessoas a usar essas formas, os mais conservadores, eu creio que talvez o ódio até aumente. Tá? Beleza, continuamos aqui. Olha o que ele diz então, não é. O e o a, que determinam se uma palavra é masculina ou feminina, fazem parte da estrutura do idioma. Como assim o e o a fazem parte da estrutura do idioma? Continuemos. Não se altera a estrutura do idioma a curto prazo. Se isso acontecesse em português, seria o primeiro caso de uma língua alterada por arbítrio. Como assim por arbítrio? Simplesmente o seguinte, esses grupos que querem que nós coloquemos o X no lugar do E, né? Se de fato houver essa obrigação e nós, a grande mídia, artigos acadêmicos, dicionários, a literatura mais imponente, mais importante, for obrigado a usar isso, vai ser o primeiro caso no mundo, de obrigação de um uso de uma linguagem que em nenhum outro lugar acontece, bem? Por quê? Porque isso tem que ser de vontade própria para que eu possa falar que uma sociedade de fato agora está usando uma nova maneira de se exprimir. Tá? É algo que está além da minha vontade. Senhores, a língua ela é um organismo vivo. E como organismo vivo, se eu fosse um biólogo, eu apenas observo este organismo. Eu não vou tentar moldar o bichinho para que haja aí uma evolução à vista a olho nu. Eu vou simplesmente observar quais são os caminhos deste organismo chamado língua. O raciocínio de Sérgio Rodrigues, esse cara aqui, ele escreve na Veja, jornalista e escritor segue na mesma linha. Ninguém manda na língua, diz, ressaltando que o caso do gênero neutro é ainda mais complicado por não trabalhar com propostas pronunciáveis, não é? Repara, o TODES com X não tem pronúncia, não é? E aí, como é que você vai dicionarizar algo que não tem pronúncia? Isso existe em língua portuguesa? Bom, olha só. Então, deixa eu continuar aqui. Mais complicado porque são pronunciáveis. E toda língua é oral antes de ser escrita. Perfeito. A questão da impronunciabilidade da língua não binária é algo que também incomoda Calbucci. Apesar de ver uma boa intenção na proposta, é evidente, né, para que nós aceitemos a todos como iguais, esse tipo de linguagem não é totalmente inclusivo, porque, por exemplo, impede que cegos usem softwares de leitura. Bom, enfim, ele diz aqui uma coisa interessante, pessoal. Toda língua é oral antes de ser escrita. O nosso alfabeto, ele é fonético. Vocês percebem que primeiro vem a fala, depois a escrita. A escrita, ela é a imitação da fala, ok? E por isso que talvez quando eu coloque o X que não tem pronúncia seja complicado. Por quê? Porque não tem correspondente na fala. E nós sempre criamos palavras através da fala, ok? Enfim, e uma outra coisa, olha lá. Além disso, a linguagem não binária, em hipótese alguma, resolve aquilo que propõe resolver, isto é, tornar o idioma livre de tudo o que os que adotam o recurso consideram opressão, não é? Do tipo, será que apenas modificando a palavra eu vou modificar o comportamento das pessoas? Provavelmente não, né, pessoal? Eu vou dizer uma coisa que acontecia muito na minha adolescência, que era uma ofensa que nós dirigimos uns aos outros através de quem tinha Down. A gente falava mongoloide, ô mongoloide, não é? Acabou, por quê? Porque houve uma espécie de vigilância, não é? Do tipo, vamos fazer a inclusão de quem tem Down, e por conta disso deixamos de falar isso. Mas nós substituímos essa palavra por retardado, né? Esse retardado, você não sabe fazer isso? Ou retardado, você não tá vendo que eu tô assistindo televisão? Não é? Virou uma ofensa. Agora estão tentando, novamente, fazer com que esta palavra, não é, caia em desuso. Por quê? Porque ela pode ofender e nós estamos chamando agora quem tem uma espécie de retardo mental ou uma alteração de QI um pouco para baixo, de não chamar mais de retardado, mas de incapacitado. É interessante notar, pessoal, que, reparem, a ofensa não muda. Eu só troquei a palavra, não é? Antes era mongoloide, passou para retardado, agora vai ser incapacitado. Vamos lá.
Daqui 5 anos, pessoal, o que é que vai acontecer com a palavra incapacitado? A mesma coisa que aconteceu com a palavra mongoloide, a mesma coisa que aconteceu com a palavra retardado, não é? Por quê? Porque daqui a um tempo, sei lá, o que os alunos vão falar um para os outros? Ah, seu incapacitado, não é? Vai usar como forma de ofensa, gente. Não é a palavra. Não é a palavra. É o ânimo por trás da palavra. É a tentativa de causar dor por meio de uma palavra. Então, talvez o que nós devemos reformar mesmo é a nossa conduta, não é? Do tipo, não seja escroto com os outros. Não é muito melhor do que trocar as palavras? Porque cá entre nós a gente troca a palavra, mas a gente acha uma outra para ofender ainda as pessoas, não é? Enfim, continuando aqui, além disso, olha só o que ele diz. Eu só vou repetir essa parte aqui. Além disso, a linguagem não binária, em hipótese alguma, resolve aquilo que propõe resolver, isto é, tornar o idioma livre de tudo o que os que adotam o recurso consideram opressão. Por quê? Porque a gente acha toda hora outras palavras para ofender. Os elementos machistas não estão no gênero das palavras. Entenderam isso? Os elementos machistas não estão no gênero da palavra. Eu não sou mais machista por conta das palavras que eu estou usando. Ressalta Eduardo Calbucci. No português não existe o gênero neutro. Já no inglês ele existe. E nem por isso a sociedade norte-americana é mais ou menos machista. É interessante isso, né? Porque tem o neutro, que é o it. Você tem o he, o she e o it. Isso a gente não tem em português. E por eles terem a forma neutra, eles são menos ou mais machistas por conta disso? Não, nem tanto. Tudo bem? Na verdade, não sei nem se tem tanta diferença. Senhores, nós temos aqui as questões 4, 5, 6, 7, 8 e é basicamente sobre isso que eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão. Esse, como eu disse para vocês, pessoal, é um tema extremamente delicado e tá aí, eu convido vocês a fazerem esse tipo de reflexão. Depois talvez a gente possa até continuar esta conversa através de outro âmbito, que é a cultura do cancelamento. Não é que nós estamos vendo aí em diversos lugares e pessoas que são canceladas afirmam que esse tipo de conduta pode machucar. Outros não estão nem aí, que são cancelados. Até curtem porque aumenta o número de seguidores do outro lado. Enfim, beleza, pessoal? Espero que vocês se divirtam bastante. Divertir com fazer tarefa é bem legal, né? Valeu, coruja. Você é joia pra caramba. Mas que do tipo, vocês possam fazer uma reflexão, porque se há um objetivo principal de um professor de português é este, quando nós pegamos um detalhe que é usado atualmente e podemos fazer uma reflexão. Muito obrigado, senhores. Valeu. Bom trabalhinho aí para vocês. Abraços e beijos.